Neste vídeo eu vou te contar a minha experiência que eu tenho com bebidas alcoólicas. Então, sejam muito bem-vindos, fique à vontade para assistir esse vídeo e não saia daí e bora pro vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo, eu me chamo Fábio Santos. Sejam muito bem-vindos a este vídeo que eu estarei te contando aqui através de um vídeo, através de um documento, a minha experiência com bebidas alcoólicas. E olha, sem contar que até hoje eu sou usuário de bebidas alcoólicas. E assim, para, para te dar informações, detalhes da melhor forma possível, eu reuni aqui alguns tópicos sobre o assunto. Então, a primeira coisa que eu vou começar falando aqui para vocês é quando eu comecei a, a beber bebidas alcoólicas, quando que eu comecei com o consumo, né, de bebidas alcoólicas. E além de começar, quais as bebidas alcoólicas eu experimentei, né? E também lugares que eu já visitei, lugares que são, digamos que, gatilhos mentais de quem é usuário de bebidas alcoólicas, né? Malefício do álcool, não só malefícios, mas como também horário ao chegar em casa. Então vamos começar com o vídeo. Vamos começar com a primeira pergunta. Fábio, quando que você começou a ser um usuário a consumir bebidas alcoólicas? Bom, eu não lembro muito bem quando que eu comecei a ser um usuário a consumir bebidas alcoólicas, mas eu acho que eu consigo me lembrar mais ou menos de quando que isso aconteceu. Lá atrás, na época que eu estava trabalhando no restaurante Capote, talvez foi de lá, né, que eu comecei com o consumo de bebidas alcoólicas. Então eu trabalhava lá, fiquei por um período de 1 ano e 6 meses e eu tinha muito costume de ir ao Viva, né? De ir ao Viva. E neste Viva eu já vou responder a segunda pergunta. Quais as bebidas alcoólicas já experimentei? Então, eu já experimentei caipirinha. Caipirinha, quando o assunto é ir ao Viva, naquela época, eu ia bastante ao Viva só para consumir caipirinha. Quando não era uma caipirinha de R$ 10, eram duas, três. E além disso, eu gastava bastante dinheiro com bebidas alcoólicas. Além disso, além da caipirinha, eu também consumia bastante também, era cerveja. Era cerveja. Tinha sábado, domingo, que eu ainda trabalhava no restaurante Capote, e assim mesmo eu ia ao Viva só para beber aquela gelada sozinho. Quando não era em um boteco, era em outro, mas eu bebia sozinho. E já sabe, né? Uma pessoa que bebe assim sozinho aos fins de semana já pode se referir a ela como um usuário ou uma usuária de bebidas alcoólicas. Enfim. E os lugares, Fábio, os lugares que você já visitou, lugares que eu já visitei que são gatilhos mentais que fazem com que eu vá lá naquele lugar e experimente bebidas alcoólicas, né? E esses lugares são Viva Raposa, que quando o assunto é bebidas alcoólicas, funciona bastante aos fins de semana, sábado e domingo. E até hoje eu consumo bebidas alcoólicas. E também eu tinha o costume de beber ali no restaurante das Ostras, que fica perto do meu serviço, onde eu trabalho aos fins de semana, né? Perto das Ostras, perto do meu serviço, ou seja, perto do meu serviço. E além disso, tem outros lugares também. Dia de semana, quando eu saía de casa para passear, eu tinha o costume de ir muito na Avenida Litorânea. Então, por lá eram gatilhos também, onde tinham bares e restaurantes. Mas o meu forte era ir mais em restaurante. E como eu gostava muito de ir em restaurante que eu trabalhava, porque eu já trabalhei na Avenida Litorânea, nesses restaurantes que eu ia, então
Eu chegava lá, falava com os funcionários, me sentava à mesa e olhava o cardápio, o preço das cervejas, quando não era cerveja era caipirinha, quando não era caipirinha era bebida quente, enfim. Eu pegava o cardápio, fazia o meu pedido e pedia para algum funcionário fazer meu atendimento e assim ficar bebendo, né? E de um restaurante eu pulava para outro. E neste outro também bebia e saía desse outro, caminhava, né? Nessa altura ainda eu estava na Avenida Itorani. Eu caminhava em rumo a outro restaurante também que eu trabalhava. Então, entrei nesse restaurante, bebi outra caipirinha lá. E ao sair desse restaurante, que é Porto Seguro, Praia, que eu já trabalhei lá também como ajudante de garçom, eu saía desse restaurante, saía desse restaurante e antes de sair, eu comprava mais uma caipirinha para que eu possa, né, sair do restaurante e ficar bebendo enquanto eu caminhava. Então, assim, estes são lugares, são gatilhos que, que eu ia e as bebidas alcoólicas me atraíam bastante. E aqui vai um conselho. E aqui vai um conselho e esse conselho serve até para mim também, porque até hoje eu bebo. Se você quer mudar, é, parar, né, de consumir bebidas alcoólicas, eu acho que o certo mesmo é mudar os ambientes onde nós vamos. Então a gente tem que parar de frequentar bares, botecos, como também restaurantes, porque restaurante também tem bebidas alcoólicas, então a gente tem que parar de ir em restaurantes também. Além dessas três opções de lugares, e quando a gente quer de fato mesmo mudar a nossa mentalidade e parar de ser um usuário de bebidas alcoólicas, a gente tem que começar a visitar lugares novos como lanchonete, sorveteria, açaiteria, enfim, lugares novos que não tenha nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Malefício do álcool. Quando eu falo malefício do álcool, eu quero citar aqui também os efeitos do álcool. Eu já prestei atenção que quando eu estou bebendo, eu quero beber ainda mais. E quando a pessoa quer beber ainda mais, gasta o quê? Dinheiro mais ainda. Gasta dinheiro mais ainda. Esse é um ponto negativo do álcool. Aliás, álcool só tem ponto negativo, não tem nada positivo, porque faz gastar o teu dinheiro. No dia seguinte você ainda levanta com ressaca, né? Olha só ponto negativo. Preste atenção aí. Faz gastar teu dinheiro, ainda levanta com ressaca. Quando o assunto ainda é no dia seguinte, quando você tem trabalho, você ainda fica assim, dormindo ainda no trabalho, digamos assim. Porque eu já passei por essa experiência e como eu bebo ainda passo, né? Além dessas duas coisas, quando você está sob efeito de álcool, ainda você fala muita besteira. E além de falar muita besteira, ainda faz besteira. Por quê? Porque eu já passei por isso e se eu fico sob efeito de álcool, ainda passo por isso. Então, o álcool ele proporciona muitas coisas negativas, nada de positivo, como eu citei aí. Faz gastar muito dinheiro com bebidas alcoólicas. No dia seguinte você levanta com ressaca. Você fala muita besteira quando está sob efeito de álcool. E ainda faz muita besteira quando está sob efeito de álcool. E além dessas características que eu citei aqui, tem pessoas que também não são assim. Tem pessoas que bebem, né? Está sob efeito de álcool e em seguida vai para casa e dorme. Tem pessoas assim também. Mas, segundo a minha experiência, estou contando aqui para vocês, eu sou assim. E acredito que eu não sou o único em específico, existem outras pessoas que são assim também, certo? E horário ao chegar em casa. Falando ainda sobre a minha experiência com bebidas alcoólicas, eu chegava em casa em média 11, 12 horas da noite, quando eu bebia muito, né? Quando eu bebia muito. E hoje eu até bebo, só que bebo pouco agora.
E quando você bebe muito, quando você está sob efeito de álcool, influencia até no horário de chegar em casa. Porque se, por exemplo, se você bebe pouco, você vai chegar em casa mais cedo, né? Agora se você bebe muito na rua, você vai chegar em casa mais tarde. Então dessa forma influencia muito o horário ao chegar em casa também, porque eu já passei por isso e ainda passo quando estou sob efeito de álcool, como eu disse anteriormente. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo seja compartilhado com aquelas pessoas que consomem, são usuários de bebidas alcoólicas também, ou que pensam ainda em beber, né? Os jovens, adolescentes de hoje. Eu não recomendo, não aconselho, porque embora bebidas alcoólicas elas proporcionam um efeito em nós, em nosso cérebro, mas só proporcionam coisas negativas. Então, eu não aconselho. Eu não aconselho. Se vocês gostaram mesmo do vídeo, dá like, por favor. Dá like para ajudar o meu canal, na verdade o nosso canal, porque vocês ajudam, vocês interagem. E comenta bastante aqui, me dê sugestões de vídeos novos para que possa publicar, jogar aqui no canal. E também compartilha com as pessoas, com seus colegas, amigos, familiares, enfim. É isso. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite. Fique com Deus e até o próximo vídeo.